palmas para Jesus, irmão. Quem quiser um celularzinho, quiser ajudar a clarear, vamos, né? Amém? Sua lanterninha aí. Aí, ó, começou a piorar, hein? Cada luzinha dessa acesa ajuda muito. Irmãos, eu tinha orado a Deus, tinha preparado uma mensagem, mas a mensagem eu tinha que ler para explicar. E é uma mensagem para crente, né? Uma mensagem para crente, puxando a orelha para crente. Porque a gente está vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E tem duas coisas, né, que é muito perigoso para o crente. Um é o esfriamento, né? Esfriamento espiritual. Eu oro muito a Deus quando eu vejo que eu estou meio... Prova todo mundo passa, luta todo mundo passa, enfermidade todo mundo passa, tristeza, angústia. Tem crente que às vezes nem dorme tanto chorar de noite. Mas são coisas da vida terrena. Um dia tudo isso vai passar. Vai ou vai? Vai passar. Isso é. E o que você passa, o ímpio também passa. Aquele que não serve a Deus também passa. Porque o sol, ele vem tanto para o justo quanto para o ímpio. Né? A chuva do mesmo jeito. Quantos de vocês, às vezes, é crente e trabalham no meio de um monte de gente que não é crente, mas vocês estão no mesmo emprego, na mesma empresa. E nós não podemos misturar, pastor, porque eu estou na luta, estou na prova. Irmão, crente que não está passando prova, rasga a Bíblia e deixa de ser crente. Ou se quer servir a Deus e não passar por provação. Agora, uma coisa eu aprendi: quanto maior a luta, maior é a vitória. Todo mundo ora pedindo que o Senhor me dá vitória, mas vitória em cima de quem? Então a prova que você passa não é para te matar, é Deus te testando, é você sendo provado para ser aprovado. Então, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Para pensar, você ama a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, quer dizer, realmente amar a Deus. E as nossas atitudes não mostram que a gente ama a Deus. E para nós a gente faz o melhor, a gente corre atrás, e para Deus faz quando dá, faz quando quer, né? Hoje, não, talvez amanhã, e por aí se vai. E as coisas de Deus não funcionam assim. Eu não lembro de cabeça agora, mas tem um texto na Bíblia que fala que nós não podemos fazer a obra de Deus o quê? Relaxadamente, irmãos. Relaxadamente. Pô, você pode se relaxar com a tua casa, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa. Você pode relaxar em tudo, porque não é certo. Mas fazer a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente, irmãos. Então não tem como não. A gente tem que abraçar a fé, abraçar a cruz e priorizar as coisas de Deus. Nós estamos vivendo numa época. Eu me lembro, eu fui pregar uma certa feita numa igreja. Aí no final do culto eu falei assim: pastor, eu me lembro dessa igreja quando ela começou. O culto tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. É claro que quando acabava, tinha aqueles que às vezes até saíam antes da hora, porque tem que pegar um ônibus ou morar longe, ou a mulher que tem um marido não é crente, né? A mulher passa um pouco mais de tempo na igreja e vai arrumar problema em casa. Mas o negócio era tão bom que o pastor dava a bênção apostólica e o povo continuava na igreja. Então era tamanha a glória de Deus, irmãos, que o povo, eles tinham o culto, tinha para começar, mas às vezes não tinha para acabar. E quando o povo ia embora, ia chorando, ia falando em línguas, tamanha a presença de Deus. E você não vê isso hoje mais. Hoje, claro que tem igreja que acaba o culto 9h30. Já fui pregar em igreja que o culto acaba 10 horas, uma coisa que eu, em particular, não acho certo, né? Tem que ser feito com decência e ordem. Você quer botar hora nas coisas de Deus? Não é assim.
Aqui se o fogo descer, quem quiser ir embora vai, quem não quiser fica e vai. Amém? É assim. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a igreja está vivendo os últimos dias. Então uma das primeiras coisas, Jesus ele fala que se quando ele voltar, ele vai achar fé, irmãos. O próprio Jesus falou, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra. Eu vou achar fé. Agora estou te pegando aí, vários. Que bênção. Amém? Vai encontrar, vai achar fé na terra. Falar que tem fé, todo mundo fala que tem. Mas viver a verdadeira fé é difícil, né? E fé é uma coisa tão fácil. A fé não vem de você, é um dom que vem de Deus. Só que você pede tanta coisa para Deus, mas você não pede fé. Amém? Eu duvido se pelo menos a metade aqui nas suas orações tem que falar, Deus me dá fé. Aí em vez de pedir um milagre, pede fé, para depois você pedir um milagre. Porque você pedir milagre e você não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu nunca vi Deus, mas eu creio, eu tenho fé que Ele existe. Nunca vi Jesus, mas eu tenho fé, eu creio que Ele existe. Eu nunca vi a nova Jerusalém, o novo céu, a nova, mas eu creio. Creio no arrebatamento. Creio que nós estamos aqui de passagem. Creio que de uma hora para outra, aqueles que são de Deus, não vai ficar aqui, vai ser levado. O apóstolo Paulo, há 2023 anos atrás, em 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, com o som da trombeta, com a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Por que Paulo fala que aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro? Porque haverá duas ressurreições. O ressuscitar primeiro é para a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão e subirão para encontrar com o Senhor nos ares, e os que estiverem vivos receberão corpo glorificado, e junto com aqueles que ressuscitaram, subirá para encontrar com o Senhor nos ares. Essa primeira ressurreição, que é dos salvos, é totalmente diferente da segunda ressurreição. O salvo, o fogo, a água e a terra vai ter que dar conta dos corpos. A alma que está no paraíso vem com o espírito, aquele corpo que virou cinza, virou pó, que sumiu, que desapareceu, vai voltar a ser corpo de novo. Porque Deus ele nos quer de corpo, de alma e espírito. É por isso que a Bíblia diz que quando nós formos nos santificar, nos separar, tem que ser de corpo, de alma e de espírito. E é sério, irmãos. Na segunda ressurreição, quando Jesus voltar, a igreja sobe, haverá grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta vai reinar, e a igreja anda glória com o Senhor. Mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar, porque o arrebatamento e a primeira ressurreição, o arrebatamento, o que é a palavra arrebatar? É retirada em milésimo de segundo. Segundo a Bíblia, será no abrir e fechar de olhos. Isso é arrebatamento. A igreja sobe com Jesus. Não vai ter que abrir livro da vida. Não vai abrir, são 12 livros, nenhum deles vai se abrir para a igreja. Mas quando Jesus voltar, é chamado de juízo final. Ele volta juntamente com a igreja. Ele assentado no trono, a igreja ao lado dele, e todos aqueles que morreram sem Jesus vai ressuscitar. A primeira ressurreição é para a glória e para a honra. A segunda ressurreição é para desprezo eterno. Aqueles que negam a fé, aqueles que trocam Jesus pelas coisas dessa vida, um dia ele vai morrer, um dia ele vai ressuscitar. A
Você imagina o culto de gente. Sabe, na hora do culto, aqui não tem, graças a Deus, não tem esse costume, mas tem igreja, lá em Vitória eu já fui pregar em igreja, que na hora do louvor todo mundo canta, na hora do culto, uns vão para lá de fora bater papo, tem as mocinhas, os rapazes que saem para se agarrar, para namorar, né? Outros vão para banheiro, outros vai, na hora da palavra, vai para bebedouro. Bebedouro é um copo atrás do outro, não sei de onde nós somos uma tanta sede, mas no dia do juízo ninguém levanta para nada, vai ficar de joelho. A Bíblia diz que todo olho o verá, todo olho, todas as nações o verá, e toda boca vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Naquele dia Buda vai estar de joelho diante dele dizendo: Tu és o Senhor. Maomé vai estar diante dele dizendo: Tu és o Senhor. Napoleão, Hitler, Mussolini, os grandes homens da história, Nabucodonosor, todos os grandes homens da história vai estar de joelho. Homens que milhares de pessoas adoraram, se prostraram diante deles, agora ele vai estar de joelho diante de Jesus. E cada um vai ser julgado segundo o seu pecado. Por que haverá esse julgamento? Você vê que para a igreja não abre livro, não tem julgamento para a igreja, mas para eles tem. E cada um vai ser, de quando nasceu até quando morreu, aí em vida, vai ser julgado pecado por pecado. E diante dele o livro se abre e o Senhor pergunta o nome dele daí, e o anjo vai responder que não. Porque todo aquele que está sendo julgado é porque o nome não está lá. O nome não vai estar no livro. Aí a Bíblia diz que ele será amarrado pés e mãos e lançado no lago de fogo, que é pior do que o inferno. Porque o inferno é para onde vai a alma. O lago de fogo vai o corpo, a alma e o espírito. Então hoje Deus nos dá uma oportunidade, nos dá uma escolha: ou passar a eternidade com Ele lá no céu, ou passar a eternidade com Satanás no lago de fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Nós servimos a Deus, é chamado de filho, é chamado de templo do Espírito, mas aquele que nega a Deus é chamado de bicho. Está falando do próprio homem, aonde o bicho não morre, quer dizer, onde o homem não morre e o fogo não se apaga, porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Satanás, pombagira, chucaveira, trancaveira, essa renca de espíritos malignos serão julgados um por um, amarrados e lançados lá no lago de fogo. E a besta, o falso profeta, o anticristo também vai ser amarrado e lançado lá. E todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus, que não querem saber de Deus. E Satanás, ele sabe que a vinda de Jesus, ela está o quê? Ela está próxima. Amém? Vamos lá. Eu vou tentar aqui porque está escuro, fotonejo, mas vamos lá. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Essa é a primeira coisa. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo aqui, é uma das coisas, por aumentar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Mas aquele que perseverar, a iniquidade está aí, ela traz frieza, ela traz desânimo. Tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que irmão, tem pessoas que caem e não levantam mais, porque Satanás acorrenta, amarga. E por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o descaso com as coisas de Deus, muitos têm se esfriado. Eu me lembro de, logo que eu me converti, tem uns 35, quase 40 anos que eu me converti. Antes de abrir a porta da igreja, o povo já estava do lado de fora. E o povo ia para o joelho. Eu não sei se alguns aqui lembram, não sei se a irmã
esposa do Haroldo lembra, tinha igreja que tinha uma sinetinha, você não lembra disso? Os mais velhos aqui devem lembrar disso. As igrejas tinham um sininho, porque abria a porta, o povo ia chegando para o joelho, Hoje o povo vai chegando, lá em Vitória acontece muito isso. O povo chega e vai bater papo, vai botar conversa em dia, vai falar da vida dos outros, né? E vai chegando e oração nada. Aí o culto fica pesado, fica aquele culto ruim. Porque o diabo, porque eu vi uma sombra preta, uma nuvem preta, irmãos. Quando Deus cooperar, Satanás não atrapalha. Mas se nós não abrirmos nosso coração, não tem como Deus operar. Não é o diabo que atrapalha Deus operar. Quem atrapalha sou eu, é você, somos nós. Quando nós não viemos com o nosso coração direcionado a realmente oferecer nosso louvor, nossa adoração, realmente o nosso culto a Deus. As pessoas estão se tornando religiosas. A pessoa religiosa é uma coisa. Uma pessoa que realmente ama Deus é outra coisa. Amém? Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. O que é iniquidade, irmãos? Os irmãos já parou para pensar? Iniquidade é aquele que acostumou com o pecado, sabe? O pecado para ele não é pecado. Ele peca hoje, peca amanhã, peca depois de manhã e dá servindo a Deus. Pecado para ele não é pecado, isso é iniquidade. Então o pecado em excesso ele esfria, ele apaga a fé, ele desanima a pessoa. O próprio capeta falou: você vai fazer o que na igreja? Você viu a sua vida está assim. Quando não é o capeta, o diabo vai usar um vizinho, vai usar alguém que te conhece e vai dizer: rapaz, está na igreja e não muda, entrando e saindo do mesmo jeito. Isso é iniquidade, porque o evangelho é para o novo nascimento. O evangelho é para transformar as nossas vidas, é para a gente poder dizer e as pessoas verem: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Bate palma para Jesus. A pessoa acostuma com o pecado, não se importa mais com as consequências do pecado, ou a vergonha de cometer. A pessoa não tem vergonha de cometer o pecado. O pecado para elas não é pecado mais. Na realidade, a iniquidade ela vem quando a pessoa começa a perder o temor a Deus. E o temor a Deus é a raiz de todo o mal. Se eu sei que tal coisa vai me fazer pecar contra Deus e entristecer o Espírito de Deus, para que eu vou fazer? E às vezes tem um pecado premeditado. Uma certa feita, Davi estava na varanda do palácio. Era costume o rei ir para a guerra com seus soldados, mas dessa vez ele não foi. Eu não sei, não vou dizer que foi o diabo, ou que já era costume da mulher fazer aquilo, mas ele estava na varanda, e quando ele chega na ponta da varanda, ele olha, Betseba tomando banho nua, estava lá pela tona tomando banho, e ele de cima olhando. E na época dele já tinha um dos mandamentos que é: não adulterarás. O outro, não cobiçar a mulher do teu próximo. Cobiçar marido também é pecado. Tudo encaixa. Não cobiça a mulher do... E ele olhou, cobiçou, mandou chamar ela, deitou com ela, ela engravidou dele, mandou chamar o marido que estava na guerra, Urias. Agora vai para casa, vai deitar com sua mulher. Porque ele queria que Urias pensasse que aquela gravidez de Betseba era dele. Vocês estão entendendo isso, amém? Queria abafar o pecado, esconder. Só que a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele está aqui, Ele está lá no inferno também, Ele está vendo todo mundo lá, está debaixo, na profundeza das águas, debaixo das montanhas. Não tem como se esconder de Deus. Porque os olhos de Deus nada fica oculto. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou pastor, eu posso fazer qualquer coisa oculta e vocês continuarem me tendo como pastor. E tem gente que até adora o
Deus. Mas Deus está vendo tudo. De Deus não se esconde nada. Amém? Eu ia falar que não ia pregar ela, mas acabei pregando, acabei entrando na palavra. E eu disse que é a palavra para crente. Mas quem não é crente também aprende. Então, irmãos, temos que ter cuidado primeiro com a iniquidade. A gente começa a pecar, é como se não estivesse pecando. Oh, glória, mas Deus é amor, mas é justiça, é juízo. A gente abraça o amor, mas tem que ter cuidado com o juízo e com a justiça dele. A Bíblia fala sobre isso. Então, iniquidade é isso aí. Então ele diz, nos últimos dias, por aumentar o pecado, por aumentar, acho que ele está falando de crente, não está falando de quem está lá fora, está falando, olha, nas igrejas, por aumentar as pessoas que vão ao culto por ir, aqueles que deixaram e voltaram a cometer as mesmas coisas, ou que estão pecando como se pecado não fosse pecado. Porque na realidade, irmãos, o pecado, eu vi um cantor uma vez, acho que já até falecido, assim, se o pecado doesse, né, o pecado não dói, mas se o pecado doesse, quem é que ia querer pecar? Se na hora que você pecar, viesse com aquela dor de dente que não deixa você dormir, você ia querer pecar? O pecado não dói, você não sente, mas traz consequência para as nossas vidas. Então a segunda coisa é, ele dizendo que quando eu voltar, ou quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra. Não é essa fé de curar uma enfermidade, de abrir uma porta de emprego. Ele está falando, quando eu voltar, eu vou encontrar aquela fé, aquela fé da primeira igreja, lá, né, no primeiro século cristão, que eram queimados vivos, mas não negavam o nome de Jesus, era demorado pelo Senhor, mas não negavam o nome de Jesus, apanhavam em praça pública, mas não negavam o nome de Jesus, era cortada a cabeça, tirada do corpo, mas não negavam o nome de Jesus. Quando eles foram para cortar a cabeça de Paulo, Paulo abriu a boca e diz, morte, aonde está a tua vitória, aonde está a tua prisão, teu grilhão, eu combati o bom combate, acabou minha carreira, mas eu guardei a minha fé, e por fim, aquele que é justo e fiel me dará a coroa da vida. Essa fé que Jesus está dizendo, essa fé. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu conversei com um casal, aí o rapaz passou, estou animado, e vou botar os papéis para correr, a gente vai casar, porque o meu sonho é se batizar, é tomar Santa Ceia. Eu choro quando vejo as pessoas tomando Santa Ceia, e eu não posso tomar. Já a esposa dele não estava com a mesma fé. O culto de Santa Ceia, você via que ele chorava vendo os outros tomar ceia e ele não podia. Mas ela, é a mesma coisa se não fosse nada. Ela já estava vivendo o quê? Iniquidade. Aí o coração passa, não, vou, fica mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque se eu casar e não der certo, já tem pessoas que pensam assim, e se eu casar e não der certo? E se daqui 1 ano vir um divórcio? Mas pelo menos você está fazendo a sua parte. Amém? Porque o morar junto ou casar não é isto que vai mudar a tua mente. Nós temos que aprender, irmãos, que as coisas de Deus, ela tem que gerar alegria. Alegria, eu vou me casar, vou participar da ceia, vou entrar em comunhão. Vamos dar mais um tempo, vamos esperar daqui 1 ano, nem sabe se está vivo amanhã, irmão. Não, minha irmã, não sabe se está vivo. Essa aqui foi para o hospital, você poderia ter morrido lá naquele hospital, poderia ter morrido lá, eu não sei qual foi, porque a pessoa está lá, mas está consciente, eu não sei qual foi a conversa dela com Deus, mas está aqui, cantou com a mãe, adorou, alegria, eu tenho certeza que a mãe está indo alegre para casa, por ter visto a filha adorar o Senhor mais uma vez com ela.
trás, não se esfriar na fé, não olhar para trás, não ir de conversa dos outros, para você guardar aquilo que você aprendeu, é você viver a fé que não foi homem, mas foi Deus que gerou no teu coração. Isso sirva para todos aqui. Então, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Ele vai encontrar um monte de crente frio, um monte de crente fraco, um monte de crente que não quer nada com nada, um monte de crente que faz por fazer, não exerce a fé genuína, é ter da convicção da salvação. Eu falei de Davi aqui, que Davi caiu com a Betseba e tentou enganar o marido, mas o marido dormiu na calçada, não foi para casa, e alguém chega, Davi não quer ir para casa, aí Davi, estou frito, estou enrascado, se essa mulher parecer barriguda, se o marido dormir com ela, todo mundo vai saber, mas não adianta, irmãos, ninguém usa máscara, diante de Deus não. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Mandou o marido dela para o campo de batalha, mandou uma carta na mão dele, aquela carta era a sentença de morte dele. Ele dá a carta para o capitão, era para colocar ele na fileira e abandonar ele no campo de batalha. Urias morreu. E Davi pegou a mulher de Urias de vez para ele. Na época podia ter mais de uma mulher, era costume na época. O profeta Natan chega até Davi, vem cá. Olha, um certo homem que tem muitas ovelhas. Ele foi na casa de um que só tinha uma. Ele pegou a ovelha daquele pobre homem. Davi disse: esse sujeito, ele merece morrer. A pena para ele é de morte. O profeta virou: esse homem é você, Davi. Porque Davi já tinha mulher, ele foi lá pegar a mulher do outro, e ainda mandou matar a mulher do outro para ficar com ela. Aí quando ele cai em si, Deus perdoou ele, perdoou. Repete comigo, Deus perdoou? Perdoou. Mas todo pecado tem a sua consequência. Deus ele perdoa, mas a consequência fica. Por causa da nossa desobediência, ele perdoa, ele amou, ele perdoa. Mas a consequência, ele lá na frente viu as consequências do pecado. Mas ele escreve dizendo: ó Senhor, quando olhar para mim, não olha como um homem, olha para o outro homem. Porque a nossa tendência, eu estou aqui pregando, não estou fazendo julgamento, mas tem pessoas que, em vez de olhar para si, vivem julgando os outros. Aí quando o irmão ele erra, ele peca, aí vem as pedras, não tem coragem de chegar: meu irmão, você caiu, mas eu estou orando por você, Deus vai te levantar. Olha, você escorregou, caiu naquele erro, naquele pecado, mas Deus vai te perdoar, ainda que venha as consequências, continue no caminho, não sai mais, não, irmãos, é diferente. Aí Davi diz: olha, não permita, Senhor, ó Deus, não olha para mim como um homem, olha para o outro, olha para mim com olhar de misericórdia. Não tira de mim o teu espírito. Alguém que é cristão aqui já falou isso com Deus algum dia: Senhor, não tira de mim teu espírito. Se com o espírito de Deus é difícil servir a Deus, você imagina sem ele, irmãos. E nós nos esquecemos de pedir primeiro fé e pedir: Senhor, não tira de mim o teu espírito. E por que há frieza na vida de muitos cristãos? Porque eles têm se esquecido de olhar para si e dizer: não permita que eu venha perder a alegria da minha salvação, a iniquidade, a falta de fé, a verdadeira fé, ela tira a alegria da salvação, a alegria de estar na presença de Deus e de servir a Deus. Tira ou não tira? Tira, irmãos. A pessoa perde a alegria de servir a Deus. Orava 2 horas, não ora nem 20 minutos. Lia a Bíblia. Hoje, eu estou falando por mim mesmo. Porque a
espada antes de ir para você, ela passa aqui em mim. E Deus vai cobrar aquilo que eu estou ensinando vocês. Cobra ou não cobra? Tem muita gente pregando aí, Deus vai cobrar de quem está ouvindo. Não, primeiro cobra de quem está ensinando. A gente perde mais tempo hoje numa televisão. Hoje o celular está ganhando da televisão. Aonde você passa, tem um em casa, se postar no posto do celular. Tem gente dirigindo no celular. Eu já vi aquela moto, agora de moto mexendo no celular. Então o celular veio. Quantas donas de casa já queimou arroz por causa do celular? Queimou o feijão, queimou a carne. O marido veio para a mulher, você não limpou a casa ainda? Não, estava no zap. E a Bíblia fica de lado. Eu posso até usar, porque o celular tem coisa boa e tem coisa ruim. A televisão tem coisa boa e tem coisa ruim. Existe controle remoto, existe. Como você, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que vem com aquilo que ouve. Tem que ter muito cuidado. Mas o que eu quero dizer é, e a Bíblia? A gente lê pelo menos salmo durante o dia. E a oração, pelo menos 5 minutos para falar com Deus. É o que eu acabei de dizer há algum tempo atrás. Eu fui no culto uma vez, no interior do estado, começou a chegar gente de cavalo, começou a chegar gente de tudo quanto é jeito, no mato. E o povo foi chegando, dobrando o joelho, rapaz. E foi uma gritaria, uma choradeira, sabe aquele negócio pentecostal gostoso? Aí o pastor, aquele cara de delegado com bigodão, chegou, Haroldo 2, bigodão. Aí, quanto mais ele batia na sineta, meu povo gritava, meu povo chorava. Irmão, só foi oração, aquele dia foi 3 horas de oração. E eu bati na sineta, eu acho que deu até caldo, irmão, de bater na sineta. E quanto mais ele batia, mais o povo gritava, mais chorava em língua. Naquele dia, 38 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Hoje é difícil ver línguas estranhas dentro da igreja, irmãos. Pode dar um fogo que for, é difícil ver. Está difícil batismo com o Espírito Santo. Algum tempo atrás, pregando as pessoas eram batizadas, no louvor as pessoas eram batizadas. Tinha gente que saía chorando, né? No mistério com Deus. E hoje? Tem uns caras de pau, não chega cedo, não ora, não faz nada. O do hoje estava com peso, o peso era ele. A cabeça parecia uma melancia cheia de pecado. Que peso! Eu estava no culto da irmã, pegou e disse, irmãos, Deus me mostrou uma nuvem negra de demônio aqui dentro da igreja. Mas aqui nasceu de macumba, está queimado. Vai nascer nuvem preta lá no centro. Aqui não. Aqui é a casa de Deus. Demônio não impede Deus agir. Demônio não impede Deus curar. Demônio não impede Deus libertar. Demônio não impede Deus salvar. Mas nós impedimos o agir de Deus se o nosso coração não estiver preparado para as coisas de Deus. Amém? Quais são as duas coisas? Mateus capítulo 24. Qual é a primeira? Iniquidade. Se acostumar com o pecado. Achar que tudo é normal. Que tudo é belém. Não é assim não, meu irmão. Eternidade é coisa séria. Temos que tomar posição com Deus. Temos que nos voltar para Deus. Temos que voltar ao primeiro amor. Vou parar por aqui. Depois, outro dia, a gente continua. Amém? Perseverar. Que bom, né? Aquele que perseverar. Lá no livro de Apocalipse fala muito disso. Aquele que perseverar até o fim comerá do fruto da árvore da vida. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, perseverar não é mudar, é continuar sendo a mesma pessoa de quando Deus te chamou. Aqui eu não estou falando de costume, não estou falando de roupa, aqui eu estou falando de atitudes.
Precisamos voltar às atitudes que nós aprendemos na palavra com Deus. Fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Então, irmãos, a iniquidade está aí, trazendo a frieza, trazendo o desânimo. Muitos não estão mais perseverando, né? Mas ainda tem aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? É não aceitar nada daquilo que vem da parte de Satanás para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Perseverar é permanecer, conservar, persistir, continuar, ficar. Isso é o perseverar. Para encerrar, eu quero deixar aqui, para encerrar, vamos lá em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Timóteo cresceu ouvindo Paulo pregar, se tornou um evangelista, um pastor, um parceiro de Paulo, e ele está dizendo nos últimos dias, ou nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, apostatar da fé, todo aquele que pratica iniquidade se apostata da fé, não é mais a mesma pessoa. Então temos que ter cuidado, é o Espírito de Deus alertando através dele. Nos últimos tempos, muitos vão se afastar, deixar, abandonar, vai se apostatar da fé, vão dar ouvido a espíritos de engano, espírito de mentira. Para fechar aqui, eu me lembro que eu estava passando numa rua com um missionário, alguém me chama, a casa estava lotada, um sol de 40 graus, e uma mulher com um saião embaixo, com a blusa que é assim, só faltou estar de gravata, e o cabelão, e a mulher falando francês com inglês, com português. Aí o irmão me vendo passar, ô pastor, não conheço, não sei quem é, mas ele me conheceu, aí me chamou, dá uma palavra aqui, irmão, eu estou com pressa. Aí o irmão estava comigo e falou assim, para ler pelo menos um salmo, para depois dizer que você é metida besta, tirada, isso e tudo outro. Mas realmente eu estava apressado mesmo. E eu fiquei encantado de ver aquela mulher falando aquele monte de línguas, né? Aí ela chamou a senhora e disse, você tem um filho, o nome do seu filho é fulano de tal, daqui a 15 dias ele vai fazer 19 anos, mas Satanás quer matar seu filho antes dele completar 19 anos. Aí passou um monte de revelação, e começou a me dar uma falta de ar, uma dor no peito, parecia que ia infartar. Eu falei com o irmãozinho que estava comigo, eu falei assim, pastor, o sol está muito quente, está te fazendo mal. Você não é demônio, estou sentindo a presença de demônio aqui. Aí quando eu falei, sentindo a presença de demônio, na minha mente eu falei, Senhor, eu não estou aqui para enganar nem ser enganado. Aí ela parou lá, o irmão está conosco, o pastor Isaías vai dar uma rápida saudação, porque ele veio resolver o negócio dos documentos aqui, mas nós vamos marcar para ele voltar outro dia aqui para pregar. Aí você não quer orar por essa senhora. Aí ela, por mim, pela senhora mesmo. Irmãos, quando ela chegou perto de mim, do nada, quando ela chegou perto de mim, eu já falei assim, Satanás, de joelho com a mão para trás, capeta. E ela caiu de joelho com a mão para trás. Aí, escapou na minha cara, me odiava, me queria ali e tal. Assim, Satanás, quem é você? Aí falou assim, eu sou Maria Padilha. Aí falou assim, quanto tempo você está enganando esse povo? Deu uma gargalhada e falou assim, tem há muito tempo que eu estou enganando essa turma de besta. Chamou os crentes a maioria lá era crente, tá, irmãos? Tem muito tempo que eu estou enganando essa turma de besta. E a revelação que você passou para o filho dessa mulher? O capeta que vai matar o filho dela é eu mesmo, me deu uma gargalhada.
Agora você imagina o desespero dessa mãe, pensando que era Deus que estava falando, na realidade era o próprio capeta. Você ele vai chegar com 19 anos, eu vou matar ele. E a mulher revelou o nome e ainda falou que 15 dias ele ia fazer 19 anos, que ele ia chegar nesses 15 dias. Então isso é sério, irmãos. Aí eu falei, irmãos, um monte de crente aqui falando em línguas e o diabo revelando no meio de vocês. Aí tem uma ordem para ele botar o corpo dela de pé, colocou. E eu falei assim, fala em línguas aí. Ela falou um monte de línguas. Até eu, que eu falei para vocês que no começo eu achei, rapaz, que língua bonita, francês com inglês. E nunca vi, mas era capeta. Aí depois fui procurar saber, tinha 4 anos que aquela mulher pregava e revelava ali naquele lugar. E quanta gente recebeu revelação daquela mulher. Mas aos olhos humanos, o cabelão estava lá no pé, a saia lá no pé, a blusa aqui na mão. É que eu falei para você, só faltou botar a gravata. Olhando aos olhos humanos, você isso aí é um vaso. Mas na realidade, era um espírito demoníaco que usava aquela mulher. Amém? Deixa eu deixar um conselho para vocês. Nunca permita que alguém coloque a mão na tua cabeça e nem no teu coração. Porque se você não conhece a pessoa, não tem certeza que ela tem intimidade com Deus, ela pode estar passando carga negativa para você. Entendeu? Diz amém. Faz uma fila aí, irmão, faz uma fila, e aquele monte de besta faz a fila. Aí vai botando a mão na cabeça, vai botar a mão na sua cabeça. Aí você está com uma sinusite, um enxaqueca, um trem qualquer que nunca melhora, faz exame, toma remédio, não cura, é a mão que foi colocada em você. A dor no coração, falta de ar, faz exame, não dá nada, é a mão que colocaram no teu peito. Lá, tem que ter cuidado, irmãos. Para encerrar, porque cada dia eu conto uma coisa que já aconteceu comigo. Culto de avivamento, a moça lá. E vinha, botava a mão na parede e tirava, botava a mão e falou assim, ele nossa, estranho. Larguei o microfone no altar, quando cheguei perto dela, deu uma gargalhada assim, me manda embora agora. Eu achei estranho, porque tudo quanto é capeta que manifesta, a primeira coisa que ele fala, eu não vou, você não vai me tirar. E o cara querendo ir embora, você quer ir embora, me manda logo embora. E desesperado assim, rapaz, não vou mandar você embora não. Mas eu quero, mas não vou mandar. Você veio para o culto, você não fica até o final. Você entrou, veio para o culto, capeta, vai ficar até o final. Você sabe o que ele falou? Você acha que é só o seu Deus que tem profeta? Eu também tenho os meus. Me manda logo embora, porque ainda tem um monte de igreja aberta e eu tenho muito vaso para usar nessa noite ainda. Como é teu nome lá no Espiritismo? O meu nome lá é Exu Profeta. Qual é o nome dele? Exu Profeta. Ele falou lá, me libera, me manda embora, porque ainda tem muito vaso para mim usar. Você acha que é só o seu Deus que tem vaso? Você entendeu? Diz amém? Então nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e Satanás não está preocupado com aquele que está no mundo. Satanás está preocupado com aquele que está na igreja, com aquele que está na presença de Deus. Ele está olhando para você. O leão é Jesus, ele quer imitar. Como um leão, ele fica ao teu derredor, querendo te destruir, acabar com você. Ele sabe que para ele não tem perdão, que para ele não tem mais jeito, para você tem jeito, para você tem perdão. E ele faz de tudo para tirar você da presença de Deus. E a primeira coisa que ele quer fazer é plantar iniquidade no teu coração, é arrancar a fé do teu coração, é você caminhar por caminhar, às vezes em oculto por vir. Já pensou? Você vai lá, toma um banho, hoje eu vou para a igreja, se arruma, aí do nada vai tirar a roupa e vai ver novela. Ou vai deitar, vai dormir e se arrumou para ir para o culto. Você acha que isso é normal? Você não está vendo. Mas o chifrudo, cabeça rachada, está por detrás disso aí. Ele, hoje não. Se
sentir uma coisa ruim é ele, né? Já se arrumou, está preparado para ir. Alguns de vocês já vão dizer, outro, quando você está para sair, vai de casa. Tem gente, tempo que não vai na sua casa, vai na hora de você ir para o culto. Aí você tem de vir para o culto, não tem que dar atenção, né, amigo? Você não dá atenção coisa nenhuma. Ó, eu estou saindo para ir para o culto, se você quiser ir, vamos, porque Deus tem uma bênção para você. Agora você ficar, porque a visita chegou na hora de você ir para o culto, priorize Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. De repente é no dia que Deus vier ao teu encontro para te entregar algo grande. Satanás preparou algo para tirar você do caminho naquele dia. Amém? Eu vou na minha casa, na hora de ir para o culto. Volta outro dia, porque eu estou indo para o culto. A não ser que você quer ir comigo. Igreja, não gosta de igreja não. Então, minha filha, você não gosta de igreja, você também não gosta de mim não, porque eu sou crente. Porque tem gente que fala para mim, pastor, eu não gosto de igreja. Então, você também não gosta de mim? Porque eu sou crente. Eu estou na igreja. E a igreja não é isso aqui, a igreja somos nós. Bate o palmo para Jesus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Aonde? Onde está teu Deus? Aonde? Onde ele está? Aonde? Onde está teu Deus? Aonde? Onde ele está? Meu Deus está no céu. Também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu. Também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. No escuro, hein? Que bênção. Quem sentiu Deus aí, irmão? Estou sentindo Deus até agora. Amém? É bom quando a gente apanha, ele desce a borracha, mas passa o óleozinho, né? Assim, pá, óleozinho, pá, óleozinho. E quem realmente não está com a iniquidade, tem saudade, sabe? Aqueles cultos. Eu me lembro que eu estava numa igreja lotada era festa, lotada. E quem ia pregar era um cego de nascença. O cego ia pregar. E eu sentado do lado dele, né? Aquele negão grandão de quase 2 metros, sério. Aí, vamos ouvir fulano, vamos ouvir ciclano. Aí daqui a pouco convidaram uma cantora, o lascado ele cego, por isso não foi um julgamento. Porque se ele tivesse vendo e falado, ele estava julgando. Mas o lascado estava daqui para baixo. Na hora de subir a escada, degrau alto, na hora de subir, as coxas dela ficou todas de fora, aparecendo, né? Ela pegou o microfone e cantou, mas cantou muito. E a blusa muito apertada no corpo, porque assim, quase parecendo as auréolas, a auréola dela? As auréolas, né? Dos seios. E parecia que os melão queriam pular para fora, né? Aí o homem cego, menino, quando acabou, eu agradeço a oportunidade. Aí quando passou a palavra para ele pegou e falou assim: irmãos, eu não gosto de pregar em festa. Eu só vim porque o pastor fulano é muito amigo meu. Tem as cantoras aí que parece que não tem roupa em casa, não. As blusas com os peitos querendo pular para fora. Aí bota a saia lá embaixo, não dá para entender, irmãos. A saia lá embaixo, com o pé com as capas lá em cima. Quando vai subir, as coxas mostrando, vai mostrar a coxa do cabelo. Aí aquele povão, aleluia! Fala, Jeová! Desce a borracha, papai! Você não vê isso mais, né, irmão? Não é porque é mais santo do que o outro.
outra, porque quando a gente vê que é Deus que está falando, é outra coisa. Amém? Aí quando é Deus que está exortando, fala papai. É dessa borracha, Jeová. Porque aí todo mundo apanha, não é só um, é todo mundo levando a chicotada, porque o pai corrige o filho que ele ama. Amém? Amém. Amanhã às 19 horas estaremos aqui cultuando o Senhor. E tem um lanchinho ali para vocês, mesmo no escuro, cada um com o seu celular aceso. Dá para não morder o dedo no escuro, pessoal que é biscoito. Amém? Tem alguém que está afastado e quer reconciliar? A palavra foi para todo mundo, hein? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Tomar a decisão, eu vou caminhar, não vou permitir iniquidade, a frieza, o desânimo. Aí tem gente que está na igreja, sai, ele para estar na igreja igual fulano, igual Bertano, não seja igual ele, seja melhor. Ah, não estou lá porque fulano, não, seja você melhor. Porque cada um dá conta de si a Deus. Porque tem gente assim, não volta não. Os irmãos, tudo desviado, a pessoa desviada foi um outro desviado. Tem alguém que quer reconciliar? É só vir aqui na frente. Não tem? Irmã Maria. Cadê a irmã Maria? Ô, glória! Para,